o espadachim gênio da academia. Através de uma chuva tão pesada que os seus pensamentos já não eram mais ouvidos, uma batalha se encerrava. Uma batalha entre anjos que eram demônios e os humanos. 20 anos atrás, um ser chamado Aiut, junto com ele veio mais outros dois. Depois de sua aparição, eles causaram destruições inimagináveis. Eles eram os últimos 3 gigantes que viviam na Terra. Mas a humanidade, mesmo sendo fraca, elas revidaram. E depois de tanta morte e dor e destruição, Ronan, vendo o corpo de seus companheiros, ali finalizou aquele que foi chamado de Aiut. Mas aquela batalha ainda não havia acabado. Ele ainda precisava passar pelos corpos de seus companheiros. O nosso protagonista estava entre a vida e a morte, naquele lugar sombrio e cheio de dor. Ele escuta uma voz silenciosa da sua comandante. E sua comandante ficou bem intrigada do nosso protagonista ter sobrevivido àquele lugar infernal. Ao ouvir da boca do nosso protagonista que finalmente aquele demônio havia sido morto, a sua comandante começa a chorar. Mesmo nosso protagonista morrendo aos poucos, ele se arrepende de nunca ter dado ouvido à sua irmã, de nunca ter entrado numa academia e ter treinado. Ele tinha um talento nato, mas ele nunca treinou, mesmo com a sua irmã insistindo. Ele sente muito que deveria ter ficado mais forte para que menos pessoas pudessem morrer nessa guerra infernal. E ele até pensou que poderia ter salvo a sua irmã também. E tudo o que restava para ele era arrependimento. Depois que a comandante do nosso protagonista ouviu as lamentações dele, os dois sentados esperando a sua morte chegar, porque ambos estavam entre a vida e a morte, a chuva havia parado. E do nada ambos escutaram um som horrível. E quando eles olharam para cima, naquele céu limpo, viu um anjo de 8 asas. E esse ser ele veio para finalizar a destruição do mundo. Já um que quase não tem asas, já é difícil de matar, imagina um que tem 8. Mesmo nosso protagonista entre a vida e a morte, ele foi para cima daquele ser. E a comandante dele, vendo aquele ato de bravura dele, o beija. Mas na verdade não foi um beijo sexy, foi um beijo para passar uma pérola para ele. E quando o mundo foi destruído, nosso protagonista retornou quando ele tinha 10 anos. E ele se lembra tudo o que vai acontecer no futuro. E ele acaba se recordando das últimas palavras que a sua comandante falou. Ela falou para ele que ela achou essa pérola do retorno. E essa pérola só tinha 4 chances. E ela já tinha retornado 3 vezes. E aquela era a última chance. E ela daria para o nosso protagonista tentar retornar. Sendo que ela viu a garra dele na guerra. E ela espera que ele possa finalmente conseguir acabar com esse pesadelo. O necromante Sangue de Ferro. Sem nenhum aviso prévio, Kang In-wook e seu irmão foram transportados para outro mundo. Um mundo onde você não desejaria nem para o seu pior inimigo. O nome desse lugar infernal era Hela. Um nome tão doce, porém guardava um grande segredo mortal. Um lugar banhado em sangue, medo e desespero, onde as almas mais céticas lamentavam o perdão de Deus. Hela era um lugar onde residia vários monstros. A gente lutava dia e noite contra essas criaturas infernais, até que tudo mudou para Kang, o nosso protagonista. Depois de finalizar o último demônio, algo surpreendente apareceu, um ser infernal na qual eles nunca tinham visto. Entretanto, Kang não se acovardando e para proteger o seu irmão daquela morte horrível, ele se propôs a lutar contra aquele monstro sozinho. Depois de uma luta calorosa, Kang venceu. Mas ele perdeu seu braço, e a sua morte era inevitável. O nosso protagonista feliz, porém triste por deixar seu irmão naquele lugar infernal, por ele finalmente ter sua morte agora, mesmo que seja naquele lugar frio, ele finalmente ia poder descansar pela primeira vez. Só que ele não entendeu uma coisa, ele retornou dos mortos. E não só isso, ele retornou com o poder de necromance, um poder que pode controlar a vida de quem ele matasse. Quanto mais fortes eram os seus inimigos, mais fortes os soldados dele também se tornariam depois da sua morte. Depois de 10 anos sofrendo com seu irmão, eles acharam finalmente um portal que podia levar eles para a Terra. Só que com apenas um olhar, o seu irmão entendeu que o nosso protagonista já não era mais da Terra, e sim daquele lugar. Pois Hela era um mundo de Kang. Diferente de Kang, o seu irmão era gentil. Então seu irmão retornou. Depois de 6 anos, após a partida do seu irmão, o protagonista matou, torturou tudo o que ele podia, até que ele se tornou o ser mais forte ali. Só que uma das piores notícias do mundo aconteceu por nosso protagonista. Um dos seus duques, que também seria um dos seus soldados, avisou que o irmão do nosso protagonista havia sido morto na Terra. E ele falou pro nosso protagonista que ele utilizou uma técnica de rastreamento para poder rastrear a alma do seu irmão, para que ele pudesse ficar de olho no seu irmão, para o seu irmão não ter grandes problemas na Terra, e ele poder avisar o seu rei, que era o nosso protagonista. E ele disse que uma notícia triste aconteceu e seu irmão acabou sendo morto. E esse duque utilizou uma habilidade para puxar a alma do seu irmão, para ele ver as últimas memórias do irmão do nosso protagonista. E quando ele viu que seu irmão foi brutalmente assassinado, e ele mostra para o nosso protagonista essa última memória. E nosso protagonista entrou em uma fúria tremenda, e agora com essa motivação ele vai retornar para a Terra. E vocês sabem para que ele vai retornar para a Terra, né? O deus marcial que regrediu ao nível 2. Vocês já se perguntaram por que Deus não brinca? Deve ser porque suas brincadeiras sempre vêm carregado de mortes. E foi o que aconteceu quando Deus resolveu jogar um jogo com o universo. Em 2010, apareceu um aviso para toda a humanidade. Cada pessoa de cada país iriam receber poderes místicos. E com eles teriam que se enfrentar. E o país que perdesse seria extinto.
Essas batalhas entre países durou até 2022, quando Deus decidiu criar uma liga especial. Agora a humanidade não precisava mais lutar contra eles, e sim contra monstros que iam vir de outros planetas ou universos diferentes. Se o planeta Terra perdesse, a extinção humana era certa. Só que esses monstros também não estavam vindo atacar a Terra de graça. Se eles perdessem, eles também perderiam seu planeta. Isso colocando dois seres em total desespero, lutando um contra o outro. A humanidade já tinha várias derrotas, fazendo com que em 2023 só existisse 10 países restantes, quase beirando a extinção. Tudo se inicia com a humanidade em uma batalha quase perdendo, e Jung Jian, o nosso protagonista, o Rank 7 global, apareceu para salvar aquelas pessoas. E ao derrotar aquele monstro, aí é nos mostrado o líder da equipe do nosso protagonista. Ele falando como se nosso protagonista fosse um cão deles, entendeu? Por ele ser um estrangeiro, ele não merecia ser chamado de americano, mesmo ele estando na mesma equipe. E por isso, quando apareceu a recompensa após matar aquele monstro, ele não iria receber nada. E nosso protagonista abaixa a cabeça. E já é nos contado que nosso protagonista ele é coreano e seu país foi dizimado, só restando ele. E depois de ver todo o seu país sendo dizimado, ele acabou despertando a sua habilidade, que era uma arte divina, sem nome, Rank SSS. E com essa habilidade, talvez ele poderia até salvar o seu país, talvez. E essa é uma incerteza que cerca a mente dele, porque, tipo assim, ele poderia ter salvo o país dele. E nosso protagonista ficava na dele, entendeu? Ele aceitava a situação, porque ele se sentia meio culpado. E já iria começar outra batalha. E o seu líder, sabendo que o nosso protagonista era muito bom contra aqueles monstros, ele não quis mandar nosso protagonista por inveja. Ele não mandou nosso protagonista ir com eles. E essa foi uma escolha fatal, fazendo com que todo mundo da sua equipe acabasse falecendo, morrendo ali. E naquele momento a extinção humana era certa, fazendo com que a Terra entrasse em extinção, fosse obliterada. Todo mundo foi morrendo aos poucos. O nosso protagonista, por causa da sua habilidade muito forte, ele não estava sendo apagado muito rápido. E os deuses que criaram aquela habilidade decidiram dar mais uma chance, porque queriam ver o ápice daquela habilidade. Queria ver o quão longe nosso protagonista ia com aquela habilidade dele. E vendo seus pensamentos que ele queria uma chance, eles falaram, não, vamos dar uma chance, vamos fazer uma votação e dar uma chance pra ele. E deixaram o nosso protagonista retornar no tempo. E agora o nosso protagonista vai fazer de tudo pra poder salvar o seu país e salvar o mundo, né? Se ele vai conseguir ou não. Eu voltei como um feiticeiro de classe FFF. Maldito seja aqueles que utilizam a sua fraqueza para crescer em cima de você. E foi assim que aconteceu com Jin Sung, o nosso protagonista. Ele foi traído pelo seu melhor amigo, ou quem ele pensava que era o seu melhor amigo. A pessoa que ele jogava um jogo chamado Asiclonic, um jogo de realidade ultra virtual, onde você tinha o objetivo de derrotar o Lorde Demônio. Aquele que fosse o primeiro a derrotar o Lorde Demônio ganharia títulos e poder surreal, tanto que seria reconhecido no mundo todo. E por causa disso, o nosso protagonista até largou sua família de lado para jogar o jogo. Mas o seu amigo, que era o top 2, o nível abaixo do nosso protagonista, esperou ele lutar contra o Lorde Demônio sozinho e quase finalizar, para que ele pudesse finalizar o Lorde Demônio e ganhar todos os títulos e todo o poder que vinha com essa vitória, ou traindo o nosso protagonista. E aproveitando que nosso protagonista estaria machucado, para poder matá-lo também, porque ele tinha inveja do nosso protagonista ser o top 1. E depois que o Jin Sung saiu daquele choque, ele pergunta se desde o princípio o seu amigo planejava o trair. Depois que o seu amigo riu dele e riu do intelecto dele, achando que, tipo assim, como é que ele acreditaria que uma pessoa que era o top 2 sempre queria viver abaixo dele? Ele queria ser superior ao nosso protagonista. E depois de humilhar nosso protagonista de várias maneiras possíveis, depois de ouvir aquelas palavras, o coração do nosso protagonista encheu em fúria. E uma voz veio à sua mente perguntando se ele queria se vingar. E o nosso protagonista, como não tinha mais nada a perder, ele decidiu aceitar essa proposta. E ele retorna no tempo. No dia que o jogo beta Demon King Raid seria lançado, que seria o jogo que ele jogava. Depois de ver a sua família, ele pensa quão mal ele fez com a sua mãe e com seu irmão. E ele acaba nos dizendo que seu pai acabou falecendo e ele acabou tendo que virar o homem da casa. Então ele teve que sustentar a casa sozinho. Só que ele não aguentou o fardo de ser o homem da casa. Então ele meio que largou sua família para jogar jogos online. E pensando nisso tudo, ele resolve que dessa vez ele não vai voltar a jogar o jogo. Só que o que acontece? O ser que trouxe ele pro passado botou uma cláusula ali. Ele tinha que jogar o jogo, senão ele morreria na vida real também. Entendeu? Até ele completar totalmente as vinganças dele, totalmente o destino dele, ele não podia parar de jogar o jogo. Ele tinha que jogar, né? Lógico, ele podia viver no mundo real, mas ele tinha que jogar o jogo, senão ele morreria. E nosso protagonista foi lá, comprou uma máquina, né? Gastou todas as economias dele, comprou uma máquina e apareceu o sistema pra ele. O sistema falou que ia deixar ele entrar no jogo primeiro. E quando ele entra no jogo primeiro, ele pensou, pô, agora eu vou conseguir upar mais rápido pra poder completar minha vingança. Só que na verdade tinha uma pegadinha. Nosso protagonista, ele não pôde escolher o seu personagem. O próprio sistema escolheu um personagem xamã pra ele, que seria um dos personagens mais fracos do jogo. O xamã também é um personagem que tem as coisas mais fracas, tipo assim, as habilidades mais fracas, tudo nele é fraco. Mesmo com essa vantagem dele entrando primeiro, seria muito difícil dele superar o top 2 do mundo, né, que seria o mago mais forte. E agora Jin Sung, com as habilidades lixo de xamã,
com o ser maligno querendo que ele complete uma vingança, com as habilidades lixo que ele tem agora. Ele vai fazer de tudo para completar essa vingança para pelo menos conseguir ter uma chance com a sua família de novo. Carnívoros Hunter. Um buraco apareceu no céu. No buraco saíram várias bestas que não eram desse mundo. Como resultado, milhões de pessoas ao redor do mundo morreram ou ficaram feridas. E aqueles que permaneceram foram separados das suas famílias ou se tornaram refugiados. Países poderosos tentaram suprir a situação com seus fortes poderes militares, mas não importava quantas bombas ou mísseis eram jogados contra o poder daquelas bestas, nós humanos éramos impotentes. Os humanos eram perseguidos pelas bestas e só restava duas escolhas: evitar ou se esconder delas. A fome e o terror reinavam em todos os lugares. As pessoas sentiam como se aquele fosse o fim do mundo. No entanto, já se passaram 3 anos desde o cataclismo. Foi quando os meta-humanos apareceram. Eles foram capazes de matar aqueles monstros especiais que mesmo os países mais poderosos do mundo não conseguiram com suas forças militares. O número deles a cada dia aumentava gradualmente. Esse foi o início do contra-ataque da humanidade. Os meta-humanos unificaram para criar uma zona segura. E essa é a zona segura que foi chamada de cidade. Como se a vida deles fosse antes dos monstros aparecerem. Mas por outro lado, ainda havia a zona não segura, chamada de selva. As pessoas na selva viviam com a violência da anarquia e continuavam vivendo através do medo de mortes. O mundo foi separado entre zona segura e zona não segura, Seul e selva. Qin Shi Huang, ele é o nosso protagonista. Ele é um humano normal e ele trabalha como guia para caçadores da zona não segura. Ele é uma pessoa também pobre, né? Então ele tem que trabalhar lá. E nesse dia ele foi guiar um grupo para poder matar uma aranha. Porém, pelo histórico do grupo, seria uma morte até fácil, né? E nosso protagonista, como ele não tem poderes, ele é muito observador. Então ele sabe várias vezes o ponto fraco do monstro ou da besta que eles vão enfrentar, né? Então o que acontece? Ele fala os pontos fracos e tal, mas o pessoal lá nem presta atenção, fingindo que eles são grandão, fodão. Só que depois que a aranha aparece, todos eles morreram facilmente. Aí o nosso protagonista percebe que eles mentiram no currículo. E depois de ver o líder do grupo lá deles morrendo lá, nosso protagonista tem que enfrentar aquela aranha agora. Ele utiliza uma arma para matar aquela aranha, porque aquela aranha seria até fácil de matar, mas aquelas balas custavam muito caro. Então, tipo, ele só vai realmente matar aquela aranha para salvar a sua própria vida. E depois de matar aquela aranha, ele fica muito puto. E ele fala pros caras: pô, por que vocês mentiram no currículo? Por que não falaram que vocês são novatos? E o cara fica lá e nos protagonistas pensa em matar aquele cara. Aí vem uma voz na sua cabeça que manda ele devorar o cara. Tanto que eu até lembrei de Blue Lock. Eu não quero estender esse manhwa, porque esse manhwa só começa mesmo a mostrar a história do protagonista a partir do episódio 11. Assim, eu ia te revelar metade do manhwa. Então vou deixar como é que vocês descubram, como é que o protagonista vai descobrir os poderes dele, né? Vai acontecer uma coisa muito pesada com ele para ele despertar o poder dele. Vocês têm que ver, pessoal, é muito legal.